como alguns devem saber, eu comecei uma palavra na última vez que eu preguei, que foi do cansaço ao renovo. Quem assistiu, dá um oizinho. Legal. Então, como eu havia falado no último domingo que eu preguei, que provavelmente eu daria continuidade a essa palavra. Ela se tornaria uma série. Então, hoje aqui estou para a gente continuar essa palavra, para a gente continuar o que Deus falou com a gente. E só um lembrete aqui, né? Eu vou pedir para que você que não assistiu, você assista. Porque, além de ter sido muito bom, eu na minha carreira de pastora, eu nunca recebi tanto feedback de uma palavra como essa primeira. Foi realmente muito especial. Então, eu vou precisar que você assista para que você possa entender um pouco mais do que a gente vai falar hoje. Mas só um remember, só um lembrete assim, do que a gente falou. A gente falou sobre Isaías 40, né, de que ele renova as nossas forças. A gente falou sobre 3 tipos de cansaço. Alguém lembra de algum? Vou fazer igual a Cherise. Alguém lembra de algum tipo de cansaço? Eu só estou vendo mímicas e... Físico, era um deles. Da alma, que é o emocional, é o mental. E teve mais um, que foi o cansaço por falta de sabedoria. Então, a gente falou sobre esses 3 tipos de cansaço. Está na hora de vocês reverem, gente. Que ninguém está lembrando muito, não. E aí a gente falou sobre esses 3 tipos de cansaço e a gente falou sobre 2 formas como que a gente sai desse cansaço. Né? Que a gente falou sobre a gente decidir ir até Jesus e permitir que Ele nos leve ao descanso. E a gente falou também sobre, não sei se vocês vão lembrar, mas a gente falou sobre a cultura do cansaço. Lembra? De que a gente sente hoje em dia que a gente só merece algo se a gente estiver cansado. Que a gente só merece honra, ou as pessoas que estão mais cansadas, elas são mais honradas, são mais valorizadas. E teve algo sobre isso que eu não falei, mas eu queria adicionar nessa palavra. Pode ser? Que é sobre isso, sobre essa cultura do cansaço. Por quê, gente? Porque não só aqui nessa terra, qualquer lugar do mundo, mas eu diria que principalmente aqui nos Estados Unidos, a gente que mora aqui, a gente precisa ter um cuidado muito grande para a gente não ser engolido por esse cansaço. E não viver uma vida de ou trabalhar muito e ir para casa, ou trabalhar, estudar e ir para casa. E a gente precisa cuidar com isso. E a gente precisa perceber se esse cansaço que a gente está sentindo é um cansaço que realmente, às vezes a gente passa por momentos da nossa vida, por fases da nossa vida, que a gente se sente mais cansado mesmo, que é mais puxado, né? Mas também pode ser que a gente esteja cansado, por quê? Pelo cansaço lá da falta de sabedoria. Talvez eu esteja cansada porque ao invés de eu estar recebendo uma direção de Deus, uma sabedoria por parte de Deus, eu estou querendo compensar essa falta de sabedoria, essa falta de direção que vem de Deus com o meu esforço próprio. E aí eu chego numa exaustão, num cansaço, que eu preciso parar nesse momento e falar: Pai, eu preciso de você aqui. Eu preciso que você alinhe as coisas, eu preciso que você me ajude a redirecionar a minha vida, porque a gente entendeu que não é da vontade de Deus a gente viver nesse cansaço. Amém? A gente aprendeu de que a gente precisa aprender a descansar e viver pelo favor e pela graça dele, ao invés de viver somente pela minha própria força. Então, gente, a gente que vive aqui, a gente precisa muitas vezes tomar uma decisão de viver. Olha só. E não de sobreviver. E às vezes, gente, a gente vai precisar tomar a decisão de fazer as coisas mesmo estando cansado. Se essa é só uma fase, lembra que eu falei ali? A gente precisa identificar. É só uma fase que está muito puxado ou eu estou em constante cansaço? Não, esse daqui eu preciso tratar com Deus. O outro tipo de cansaço, que é só uma fase, eu preciso tomar uma decisão de viver a vida mesmo estando cansado, porque a gente sabe que isso aqui vai passar. Esse momento vai passar, mas a minha vida não vai passar.
Então eu preciso tomar uma decisão, eu preciso viver a vida, eu preciso tomar uma decisão de sair com meus filhos, mesmo cansada. Mesmo cansado. Posso ouvir algum amém? Eu preciso tomar uma decisão de sair com os meus amigos mesmo estando cansado. Eu preciso tomar uma decisão de ir à academia mesmo cansado. Eu preciso tomar a decisão de vir para a igreja mesmo cansado. Bem menos améns. Mas a mesma dedicação que você faz à academia, você tem que fazer muito mais para vir à church. Porque aqui é que você é realmente recarregado. E se o nosso espírito está bem, então o nosso corpo e a nossa mente ficam bem. Caso contrário, as coisas sempre vão estar desbalanceadas. Então eu queria passar essa mensagem para a gente, que eu acho que é algo importante, que eu acho que era algo que o Espírito Santo queria falar com a gente, sabe? A gente não pode deixar o cansaço nos engolir. A gente precisa fazer as coisas e crer que Ele vai nos renovar. Posso ouvir mais améns? Amém. Crer que sobrenaturalmente Deus tem o poder de nos renovar. E saber de que é só uma fase, é só um momento. As coisas vão melhorar. Porque aquele que prometeu, Ele é fiel. E Ele vai realizar aquilo que Ele te prometeu na sua vida. Amém, church? Então a gente vai continuar hoje com essa palavra, né, do cansaço ao renovo é o nome da série. E o subtítulo dessa palavra de hoje, dessa segunda palavra, é o segredo da espera. E por que o segredo da espera, né? Por que o subtítulo o segredo da espera? Porque a palavra de Deus nos diz que aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças. E eu quero ler de novo essa passagem de Isaías 40 com vocês, do 28 ao 31, que diz o seguinte. A gente leu um pouquinho antes, a gente leu do 26 na primeira palavra, mas eu vou começar aqui a partir do 28, que diz o seguinte: será que você não sabe? Nunca ouviu falar? O Senhor é o Deus eterno, o Criador de toda a terra. Ele não se cansa nem fica exausto. Sua sabedoria é insondável. Ele fortalece ao cansado e dá grande vigor ao que está sem forças. Até os jovens se cansam e ficam exaustos, e os moços tropeçam e caem. Mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças. E tem mais. Voam bem alto como águias. Correm e não ficam exaustos. Andam e não se cansam. Uau! Então, na primeira palavra a gente falou sobre quando a gente se sente cansado, a gente precisa ir àquele que nos dá o verdadeiro descanso da nossa alma, que é Jesus. E isso foi muito bom. Isso serve pra gente pra caramba. Mas eu quero trazer aqui no versículo 31, que é esse último, Deus vem trazer pra gente, através da palavra dele, um novo estilo de se viver. Uma pessoa que agora, ela não se cansa. Ela nunca fica exausta. Ela corre e não fica exausta. Ela anda e não se cansa. Deus quer nos apresentar hoje aqui um novo estilo de vida, que é de não se cansar. Deus quer aqui mostrar um nível superior, um caminho ainda melhor, ainda mais excelente, que é esse de não se cansar. Alguém pode pensar, mas caramba, não se cansar, isso é impossível. Impossível para quem? Impossível para os homens, mas a palavra diz que é possível para Deus. É possível para Deus, Ele em nós. Isso aqui que eu estou falando de viver uma vida de não se cansar é sobrenatural. É Deus, é o Espírito de Deus em nós. E isso é para aqueles que creem. Gente, aqui nessa igreja, nós vivemos pela fé. A gente acredita totalmente no que a palavra de Deus diz. Essa daqui é a nossa verdade.
É a verdade. Não é uma verdade, ela é a verdade. E a gente vive, se a palavra diz que é possível, então a gente vai viver isso. A gente crê, a gente vive aqui nessa church pela fé. Por isso que a gente vive milagres. Nós vivemos muito milagres, nós vivemos o sobrenatural como se fosse natural, por quê? Porque a gente vive no que ela fala. Se ela fala que é possível, então eu decido viver. Eu vou viver pela fé e eu vou experienciar isso. Então, é uma decisão nossa de crer no que está escrito aqui. E quantos aqui podem testemunhar de que quando vocês creram, vocês viveram? E é isso, sabe, que Deus está nos convidando nessa tarde. A viver essa verdade que Ele está falando aqui para a gente. Quando a gente pensa em esperar, não é algo, gente, eu não estou falando aqui que é algo que seja fácil, amém? Mas é algo que Deus tem para nós. E Ele quer nos capacitar a isso, a viver esse sobrenatural. E quando a gente fala de espera, eu estava pensando que um exemplo muito bom da gente pensar em esperar é, sabe o quê? Quem aqui já participou de um coral ou uma orquestra? Faz só um oizinho. Legal, a gente tem algumas pessoas aqui que já participaram de um coral. Vocês vão saber melhor do que eu vou falar, mas eu vou explicar que todo mundo vai entender. Mas quando a gente participa de um coral ou de uma orquestra, gente, vem aquela música linda, maravilhosa, que você fica com vontade de cantar ela inteira. Só que não vai acontecer isso. Por quê? Porque quando você faz parte de um coral ou de uma orquestra, você vai ou cantar ou tocar um instrumento por algum tempinho ali. Às vezes você vai cantar uma frase daquela música. Isso quando você canta uma frase. Porque às vezes é só um oh, oh. Quem é que já participou de coral, sabe? Não é um instrumento. Tan, tan, tan. Então você tem que ali guardar a sua ansiedade e esperar minutos da música para fazer oh, oh, oh. E eu fico pensando, às vezes, as pessoas quem canta, quem toca aqui, eu fico imaginando os nossos maridos, as nossas esposas. Porque a gente está lá com um fone de ouvido, ouvindo a música, né? Tá silêncio total. Daqui a pouco, oh! E aí silêncio de novo. E não acontece nada. E a gente tem que esperar chegar o próximo momento para a gente cantar o oh, oh. Não é não, Mendes? E é assim a nossa vida. Essa orquestra, esse coral é como se fosse a nossa vida. E Deus, Ele é esse maestro, esse regente, que diz o momento certo da gente entrar, que diz o momento certo da gente esperar. E a gente precisa, nessa espera, a gente se torna humilde o suficiente para saber, cara, é o momento de eu esperar aqui agora. Não é o momento de eu cantar. Talvez seja o momento de outra pessoa solar nesse momento. Talvez seja o momento de outra pessoa tocar um instrumento. E assim Deus faz com a gente. Pode ser que a música se torne mais lenta num momento, mais agitada no outro. Eu não tenho controle, mas eu creio, eu sei que eu tenho um regente da minha vida que sabe o que está fazendo. Ele tem o controle da minha vida. Então, esse esperar é confiar completamente nele. Quando eu confio nele verdadeiramente, eu descanso. E quando eu descanso, as minhas forças são renovadas nele. Alguém está entendendo aqui o que a gente está falando? Então, essa ilustração talvez faça com que a gente entenda um pouquinho mais o que é esperar. Foi ele quem escolheu a música. Foi Ele quem escolheu a você. Foi Ele quem te ensina a cantar, te ensina a tocar essa música. Então a gente precisa confiar que Ele sabe o que Ele está fazendo. A verdade é que em uma orquestra não dá certo cantar ou tocar sozinho. A gente precisa de um maestro. Fomos criados para depender. O nosso pastorzão falou que você já adiantou, falou sobre um exemplo que eu vou dar.
e falou sobre depender. Nós somos criados para depender de Deus, gente. Então é nessa espera que a gente pratica esse depender de Deus, esse esperar em Deus. E saber que quando Ele nos guia, tudo se alinha e aquela música, ela flui de uma maneira tão linda. Se tem pessoas no meio tentando fazer uma parte que não é dela, tentando entrar onde não deve entrar, vai parecer uma bagunça. E é assim a nossa vida, quando a gente tenta controlar a nossa vida, tomar decisões com base na nossa própria força. Mas quando a gente espera nele, espera o momento dele falar, é agora, aquilo flui. E sabe, por mais que eu tenha um instrumento na minha mão, por mais que eu tenha um microfone na minha mão, eu decido esperar por ele. Eu decido depender dele. Eu posso cantar se eu quiser. Eu posso tocar se eu quiser. Mas eu decido esperar em você. Eu decido depender de você, Pai. Porque eu sei que você tem o melhor para mim. Você tem a melhor decisão para mim. Amém, church? Amém de verdade? Sabe, enquanto eu estava fazendo essa palavra, estava pensando, caramba, nós que pregamos, a gente passa tanto tempo da nossa semana ouvindo o Espírito, sabe? E estudando. Não estou falando da gente aqui, eu vou chegar no ponto que eu quero chegar, mas para poder trazer uma palavra para vocês, que vocês não só ouçam, mas que vocês escutem. Sabe, quando a palavra de Deus fala, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Cristo, esse ouvir no grego é akoi. E akoi não é simplesmente ouvir, é quando aquilo sai da sua mente e vem para o coração como uma transformação. Sabe, então a gente está convidando vocês aqui a não só ouvirem isso, mas realmente praticarem isso. Realmente viverem isso, experimentarem isso. Amém? Aleluia, Jesus. Esperar no Senhor tem a ver com o senhorio de Deus em nossas vidas. Eu te aceito como Senhor e Salvador da minha vida, então a partir de agora eu permito que você seja o regente da minha vida. Eu confio em você. E eu estou falando isso por quê? Porque Ele tem nos capacitado a isso. E esse espera, o segredo da espera é você descansar nele, é você confiar nele. Amém? Amém, church? E só que no meio dessa espera, no meio do momento que a gente está esperando, existem algumas coisas que vêm para tentar atrapalhar a espera. Não é verdade? Que vem tentar impedir que a gente consiga esperar. E eu comecei a pensar sobre o que impede da gente de esperar. E o Espírito Santo veio e trouxe uma questão que eu acredito que seja o maior obstáculo da gente conseguir esperar. Que é o quê? A reclamação. A reclamação é o pior obstáculo da nossa espera. É o que mais atrapalha da gente esperar. É o que mais atrapalha da gente ser renovado. É o que mais atrapalha a gente viver esse estilo de vida que é de não se cansar. É a reclamação. E olha o que diz ali nessa mesma passagem de Isaías 40, um versículo antes. Ele fala, por que você reclama, ó Jacó? E por que se queixa, ó Israel? O Senhor não se interessa pela minha situação. O meu Deus não considera a minha causa. Será que você não sabe? Nunca ouviu falar? O Senhor é o Deus eterno, o Criador de toda a terra. Ele não se cansa nem fica exausto, sua sabedoria é insondável. Ele fortalece ao cansado e dá grande vigor ao que está sem forças. Então eu queria pegar essa primeira parte aqui. Por que você reclama? Será que você não conhece o seu Deus? Será que você não se lembra de tudo que Ele fez por você? E o primeiro ponto, vou falar de 2 pontos. O primeiro ponto
que mais atrapalha a gente de esperar é a reclamação. E o que a reclamação faz? Qual que é o primeiro ponto disso? Ela nos leva a duvidar de Deus. Esse é o primeiro ponto que a reclamação gera dentro de nós. A dúvida de que se Deus é realmente Deus. Eu coloquei algumas frases que podem vir durante a nossa reclamação. E às vezes a gente nem fala, mas só que quando a gente reclama, isso vem sobre a nossa mente. Isso vem sobre a nossa alma. Será que Deus é bom mesmo? Porque está tudo tão ruim. Será que Deus me ama? Se Ele me ama, então por que Ele não me dá o que eu quero? Será que Ele realmente provê? Por que então que eu estou com tão pouco na conta? Será que Deus cura realmente? Porque se ele cura, por que eu ainda tenho esse sintoma? Então você entende que a reclamação, ela faz com que os seus olhos se foquem para o problema e te distanciem de quem Deus realmente é. E aí você começa a duvidar de quem Deus é e do poder dele na nossa vida. E por isso que a gente precisa ter tanta cuidado com isso quando a gente reclama. Porque ele tem esse poder de fazer com que a gente duvide de quem Deus é. E a nossa crença em Deus não pode estar nas nossas circunstâncias, mas no caráter dele. Eu sei quem meu Deus é. Eu posso estar nessa situação, mas eu sei o que ele é poderoso para fazer. É conhecer Deus e saber qual é o caráter dele, de que ele nunca vai me abandonar, de que ele me ama. Eu tenho certeza disso porque eu vejo o que ele fez por mim através de Jesus. Eu sei o que Jesus conquistou por mim. E isso não pode me fazer duvidar de quem Deus realmente é. Amém? E eu queria ler uma passagem aqui, que o Reinaldo quase que leu, que é sobre o povo de Israel. Eu quero citar o povo de Israel porque a gente sabe que, para quem não sabe, né, quem é o povo de Israel? O povo escolhido por Deus, que vivia como escravo no Egito. E então Deus liberta eles da escravidão e leva eles para Canaã, que é a terra prometida, a terra que manda leite e mel. Só que durante essa travessia, durante esse momento de sair ali do Egito e ir para a terra prometida, eles passaram por um deserto. E gente, não é um deserto igual a sua rua de noite. Né? A minha rua de noite fica um deserto. Não, era um deserto mesmo. E eles ali, então, começaram a reclamar. Você pensa, quase 2 milhões de pessoas reclamando. Os estudos dizem que, na verdade, eram de 2 a 3 milhões de pessoas reclamando. Vocês conseguem imaginar Moisés, gente? Gente, olha, que Deus o tenha. Mas olha, meu amigo, você foi forte, viu? Mas olha só o que diz Êxodo ali, 16, do 2 ao 3. No deserto, toda a comunidade de Israel reclamou a Moisés e a Arão. Disseram-lhes os israelitas: quem dera a mão do Senhor nos tivesse matado no Egito. Lá, nos sentávamos ao redor das panelas de carne e comíamos pão à vontade. Mas vocês nos trouxeram a este deserto para fazer morrer de fome toda essa multidão? Disse, porém, o Senhor a Moisés: eu lhes farei chover pão do céu. O povo sairá e recolherá diariamente a porção necessária para aquele dia. Com isso, os porei à prova, para ver se seguem ou não as minhas instruções. Deus então fala assim: ok, eles estão reclamando de comida? Então, eu vou dar muita comida. Eu vou fazer chover pão do céu. Só que se você repara ali no final do versículo, ele fala assim, ó:
eu os porei à prova. Deus, naquele momento ali, ele não estava somente dando pão, e muito pão. Ele estava colocando o coração deles à prova. Se realmente era isso o motivo da reclamação deles. Se eles estavam reclamando realmente por falta de comida, ou se o coração deles estava voltado para um lugar errado. Se o coração deles não tinha Deus como Senhor da vida deles. E aí, a gente vê que Deus colocou eles à prova e o povo respondeu. Olha o que diz Números 11, 4 e 6. Um bando de estrangeiros que havia no meio deles encheu-se de gula e até os próprios israelitas tornaram a queixar-se. E diziam, se tivéssemos carne para comer. Nós nos lembramos dos peixes que comíamos de graça no Egito e também dos pepinos, das melancias, dos alhos porós, das cebolas e dos alhos. Depois eu vou chegar nesse assunto de tipo assim, gente, que escravidão era essa, queridos? Eu vou chegar lá. Mas agora perdemos o apetite. Nunca vemos nada, a não ser este maná. Gente, vocês estão entendendo que Deus está falando aqui de um coração, não de uma reclamação? Porque não era mais sobre abundância ou escassez. Era sobre o coração deles, aonde estava o coração deles. É aqueles momentos onde a gente está muito infeliz e aí Deus nos dá muito para a gente ver que não é sobre o muito, que não é sobre o pouco, é sobre Ele. É sobre a gente confiar nele e esperar o tempo dele. Essas pessoas, elas não estavam querendo tocar a música que Deus tinha planejado para elas. Essas pessoas estavam querendo tocar a sua própria música. Elas queriam o que elas queriam no tempo que elas queriam. E é isso que muitas vezes a gente precisa olhar, sabe? Como tem sido a nossa vida? Sabe, a gente tem reclamado do quê? Sabe, tantos de nós aqui, a gente está num lugar onde a gente orou tanto no passado para estar. Não é não? Você chorou para estar onde você está agora. E aí agora você já fala, você chora para te tirar do lugar que Ele te colocou. Entendeu? Você fala assim, Deus, não é tão bom assim, então esquece o que eu te pedi. Vocês estão rindo, né? Tem gente se identificando aí. Olha o que acontecia quando Deus dava muito. Êxodo 16, 19 e o 20a. 16, 19 e 20a. Ninguém deve guardar nada para a manhã seguinte. Isso aqui é a continuação, tá? Ele está falando do maná. Ninguém deve guardar o maná para a manhã seguinte, ordenou-lhes Moisés. Todavia, alguns deles não deram atenção a Moisés e guardaram um pouco até a manhã seguinte. Só que daí aquilo criou bicho e começou a cheirar mal. Não era para a manhã seguinte. Então você entende aqui que quando eles tinham pouco, eles reclamavam. Quando eles tinham muito, eles não confiavam. Se a gente vive essa vida de ter pouco, reclamo. Se eu tenho muito, eu não confio que aquilo ali vai durar muito. Eu preciso guardar, porque vai que Deus esqueça de mim e no dia seguinte não tenha maná. E se a gente vive essa vida, o resultado é um cansaço extremo. É um cansaço extremo. Onde eu vivo, gente. E isso é a descrição de alguém que vive pela sua própria força. Alguém que quer tocar a sua própria música. E Deus, Ele quer te convidar hoje. Que vou dizer para você que você não precisa andar pela sua própria força. De que Ele quer cuidar de você. E que o senhorio dEle é melhor que o seu. E que Ele sabe o que você precisa na hora que você precisa. Amém. Deus quer nos fazer livres da reclamação. E o segundo ponto que nos atrapalha a esperar, a reclamação, ela altera a nossa perspectiva.
Vamos lá, agora falar sobre a escravidão. Reclamação altera a nossa perspectiva. Êxodo 16, o 3 lá. Primeiro teve aquela outra passagem que eles falaram dos peixes, dos alho poró, da cebola, do alho, o que mais? Melancia, pepinos. Aí aqui no 3 ele fala, disseram os israelitas, quem dera a mão do Senhor nos tivesse matado no Egito. Lá nos sentávamos ao redor das panelas de carne e comíamos pão à vontade. Mas vocês nos trouxeram a este deserto para fazer morrer de fome toda essa multidão. Gente, que tipo de escravidão era essa? Quem come churrasco e pão de alho e é escravo de algum lugar, me diz. Você percebe aqui como a reclamação, ela muda o nosso olhar, ela muda a nossa perspectiva? Quando eu estava pensando sobre isso, eu lembrei de um lugar que eu ia quando eu era criança. E eu queria levar o Reinaldo lá. Eu falei, amor, você precisa conhecer esse lugar. Você já sabe que lugar que eu estou falando? Falei, você precisa conhecer o Timbuca. Timbuca é perfeito, amor. Lá na minha terrinha, na Bahia. Quem aqui é da Bahia? Temos alguns. Alguns de coração também. Mas eu falei, amor, tu precisa conhecer lá. Que lugar perfeito, amor. Aí, depois de grande, né, já estávamos juntos aí há um tempo, eu falei, vamos lá conhecer a Bahia. E aí eu levei ele lá no Timbuca. Quando eu comecei a chegar perto do Timbuca, eu falei assim, tá tão diferente. Gente, quando eu cheguei lá, eu falei, esse lugar é no fim do mundo. Não tem nada aqui. Não tinha luz, não tinha iluminação em lugar nenhum. E o pior, a casa era cheia de morcego, gente. Porque fica tudo escuro, fica um breu a casa. Então os morcegos entram todos para dentro de casa. E enquanto a gente dormia, passava morcego. E eu não dormia aquela noite, porque era morcego passando e voando. E aquele barulho das asas, não tinha como dormir. E naquele momento, e quando eu estava pensando nisso, eu falei, como realmente a nossa perspectiva muda muitas vezes. Às vezes, a reclamação, ela faz isso, ela insere mentiras na sua memória e distorce a verdade. Ela insere coisas que não existem. Talvez vocês aqui, com as responsabilidades que vocês têm hoje em dia, vocês pensem, bom era o tempo de escola. Mas aqui não. Vocês não gostavam da escola. Vocês inventavam coisa para não ir, vocês inventavam doenças. Vocês faltavam à escola, entendeu? Vocês não gostavam. Mas só que essas emoções, às vezes elas tomam conta da gente e faz com que essa mentira se torne realidade, essa visão distorcida do que realmente são as coisas. Eu estava pensando também, quando a gente fala assim, bonito mesmo, era o meu namoradinho da escola. Aquilo ali era um príncipe. Aí você vai ver hoje em dia, aquela menininha que você falou que era uma princesa, você vai ver ela hoje em dia, como que ela é, na verdade. Misericórdia. Entendeu? Você fala para ela hoje, você fala assim, meu Deus, como que eu gostei disso? Porque quando a gente começa a reclamar, bom era lá, bom era aqui, feliz eu era lá, feliz eu era aqui. Essas emoções, essas memórias, elas vão cedendo às emoções. Você está entendendo isso? Você está entendendo por que a gente reclama? Porque as nossas memórias vão cedendo às emoções. Vão cedendo às circunstâncias que a gente está hoje. E aí acaba que as emoções é que falam mais alto. Só que a gente precisa cuidar com isso demais, gente. Porque senão você é guiado e você vive de acordo com suas emoções. De acordo com aquelas memórias que na verdade são fictícias. Então a gente precisa pedir ao Espírito Santo de Deus que Ele nos mostre a verdade. E que nós não sejamos guiados e que a gente viva uma vida de acordo com as circunstâncias, de acordo com como está a minha emoção naquele dia, naquele momento.
Pai, eu preciso aprender a esperar em você, confiar em você e saber que você sabe o tempo de todas as coisas. Hoje a gente vai falar aqui sobre o que mais atrapalha, né? E o que mais atrapalha a espera. E na próxima palavra eu vou falar sobre o que mais impulsiona, o que mais fortalece a espera. Mas agora, talvez, você realmente esteja num lugar que não seja muito confortável, sabe? Mas deixa eu te falar uma coisa. Deus é com você e por você. Eu falei um pouquinho sobre isso. Eu gravei o podcast. Falar nisso, a nossa pastora Denise, né, ela fez o canal Vozes Únicas. E a segunda temporada vai sair. A nossa church, eu tô lá representando a igreja. E assistam, vai ser muito bom. E eu estava falando isso com ela, de que às vezes a gente crê no Deus do domingo, mas não tanto no Deus da segunda. A gente crê no Deus da promessa. A gente crê demais nesse Deus, não é não? Mas aí na segunda, na terça, que é o dia da gente praticar o que a gente creu no domingo, e aí às vezes começa a dar ruim em algumas situações e a gente pensa, caramba, Deus não está aqui. Deus não está aqui. Só que Deus está ali. E eu diria que Deus está muito mais durante o processo do que na promessa. Porque quando a gente está no processo, é que a gente mais vive experiências com Deus, gente. É ou não é? Quando a gente está no processo, a gente sente Deus ali. Ele fala, quando passarem pelas águas, eu estarei com vocês. Vocês não serão afogados. O fogo não te queimará. Então a gente precisa lembrar disso, que até nos momentos de cansaço, até nos momentos difíceis, Deus está com a gente, Ele é por nós. E Ele vai transformar aquele mal em bem. Creia nisso. Aleluia. E aconteceu isso com o povo de Israel. O ápice da reclamação deles foi começar a duvidar de que Deus estava com eles. Isso foi o ápice. Vem mentiras, vem distorções, e aí chega no ápice. Talvez Deus não esteja mais comigo. Olha o que diz lá, Êxodo 17:17. E chamou aquele lugar Massá e Meribá, porque ali os israelitas reclamaram e puseram o Senhor à prova, dizendo, o Senhor está entre nós ou não? E, gente, como eles podiam duvidar disso? Com tantos milagres, com tanto mover de Deus, que é o que a gente vive. Quantos milagres você já viveu? Deus não esteve presente ali, Ele é o mesmo Deus. Olha um pouquinho do que eles viveram, Êxodo 13, 21-22. Durante o dia, o Senhor ia adiante deles, numa coluna de nuvem, o próprio Deus ia com eles, como uma forma de nuvem, para guiá-los no caminho. E de noite, numa coluna de fogo para iluminá-los. E assim podiam caminhar de dia e de noite. A coluna de nuvem não se afastava do povo de dia, nem a coluna de fogo de noite. E sabe, eu queria ser nesse momento a boca de Deus e dizer, olha só, abre os seus olhos. Será que você não vê a nuvem sobre você? Será que você não vê as labaredas de fogo te aquecendo? Deus cuidando de você? Sabe, Deus é por você e Ele é com você. E eu queria, indo finalizar, lendo essa passagem de Hebreus, que é muito parecida com Isaías 40. Hebreus 12, do 1 ao 3, que diz assim, portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, que no caso ele estava citando ali, os heróis da fé, né? Essa nuvem de testemunhas é os heróis da fé, que falava no capítulo anterior, no capítulo 11.
Livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve. E eu creio muito que ele está falando aqui disso que nos atrapalha é a reclamação. Porque se você lê o capítulo 11, ele está falando sobre fé, sobre os que perseveraram, sobre os que creram, sobre os que continuaram. E aqui ele fala para a gente se livrar do que nos atrapalha. E corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo. Para o quê? Para que vocês não se cansem nem desanimem. Deus, Ele tem para nós, para mim e para você, um novo estilo de vida, que é não se cansar. Quem toma posse disso, quem crê nisso, vai viver isso. E quem que pode viver isso? Aqueles que têm os olhos fixos em quem? Em Jesus, em Deus. É o que a palavra fala aqui. Então, esse é o convite da parte de Deus para nós hoje. Se livra, ele fala se livra, livremo-nos. Sabe, se livra disso, joga fora no lixo. Toda essa reclamação, que às vezes você reclama, se arrepende, pede perdão por isso. Sabe, e busca voltar os seus olhos para Jesus, entender que Ele está no controle da sua vida, e está tudo seguindo um tempo. E até os momentos difíceis que a gente passa, a gente está aprendendo, a gente está crescendo, Ele está com a gente. Amém? Quando eu olho para Jesus, eu começo a acreditar de novo, eu começo a ter esperança novamente. Oportunidades começam a surgir, gente. As coisas começam a acontecer, a gente vê a mão dele agindo na nossa vida. Eu vejo que é possível, que vai acontecer, quando eu coloco os meus olhos nele. Então é essa o desejo de Deus, sabe? Que, primeiramente, você saiba que é impossível viver uma vida longe do cansaço sem Ele. Não tem como você depender de você mesmo e achar que você é autossuficiente para resolver a sua vida. Se você acha isso, o resultado é o cansaço. E às vezes o cansaço extremo. E a segunda coisa é, Ele quer te trazer um novo estilo de vida. Um estilo que é viver pela fé. Um estilo que é crer nele. Um estilo que é esperar e confiar nele. Um estilo que é não reclamar, porque eu sei quem é o Senhor da minha vida. Posso ouvir só um último amém? Eu pergunto isso para vocês porque quando a gente fala amém, há um poder no amém. Porque o amém é assim seja, amém, eu confirmo, é isso que eu quero para mim. E eu estou aqui desafiando vocês a dizerem, é isso que eu quero para mim. Eu estou desafiando vocês a dizerem, eu quero isso, eu vou viver isso. Amém, church?